Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Algumas perguntas. Por que José achou graça aos olhos de Potifar? Que razão José tinha para recusar a sedução da mulher de Potifar? O que é a síndrome da mulher de Potifar? Por que Potifar não executou José sobre a acusação que caiu sobre ele? Por que José escolheu perseverar? Como podemos reconhecer a mão de Deus em todas as coisas? José se casou no convênio quando ele se casou com Asenate? Vamos ver isso e aprender um pouco mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da aula de Gênesis 37 a 41 sobre a história de José. Nós vamos ver a partir desse momento a parte onde José, quando ele foi vendido para o Egito, para aqueles homens do grupo chamado Ismaelitas, e que por sua vez eles venderam ele para um homem chamado Potifar. Lembrando aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que vocês sabem. Então essa é a segunda parte da aula, e onde nós vamos entender algumas coisas. Então vamos ver lá no versículo 36 de Gênesis, ou melhor, capítulo 37, versículo 36. Então nós vamos ver lá que os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então quem era Potifar? Então aí quando eles foram lá e venderam José, lembrando que José tinha apenas 17 anos, imagina um jovem, 17 anos ser vendido como escravo. E na verdade ele não era escravo, ele vinha de uma família, de linhagem, Só que os irmãos venderam ele como escravo. Quem era Potifar? O Potifar, conforme no versículo 36 diz que ele era um eunuco de Faraó, ele era um oficial de Faraó, ele era um homem que ele comandava o exército de Faraó. E ele era o capitão da guarda, o supervisor que mandava. E na verdade, um detalhe importante aqui, para nós podermos entender um pouco mais adiante, que também o Potifar ele tinha tanto poder e autoridade, que foram delegadas a ele pelo faraó, que ele tinha até o poder de decretar a penalidade, como se chama, capital, ou a pena de morte. Dependendo o que a pessoa fez, ele podia inclusive decretar a morte para a pessoa. De tanta autoridade e poder que ele tinha do faraó para poder comandar aquelas pessoas. Então, agora nós vamos para o capítulo 39 e vamos entender o que aconteceu com ele. O capítulo 38, depois, quem já estudou e tudo mais, eu acredito por causa do nosso tempo também, não daria para abordar, mas tem algumas coisas que nós podemos aprender, mas lá conta ou relata, na verdade, uma história, vamos chamar também de infeliz, onde aconteceu um incesto, e lá então conta, e quem lê lá vai poder entender. Então no capítulo 39, no versículo 3 a 6, nós vamos ver lá, o José, como era escravo de Potifar, ele colocou ele na casa dele para fazer as tarefas, e ele era tão bom, justo, reto, que Potifar começou a se admirar, um menino de 17 anos, muito bom, obediente, E aí vamos ver o que aconteceu então. No versículo 4 diz lá, ou melhor, no versículo 3 diz lá: viu pois o seu Senhor, e o Senhor estava com ele, e que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Então tudo que José, ou que Potifar mandava ele fazia e dava certo, e era muito bom, era organizado, E Potifar começou então a gostar muito dele. No versículo 4 fala: José achou graça aos seus olhos, aos olhos de Potifar. Então o que é esse achou graça? Se vocês quiserem buscar alguns vídeos no YouTube, lá de setembro de 2021, eu postei um vídeo falando sobre, intitulado Como Viver Acima da Média. Eu estou contando um pouco da história de Daniel. E José é o mesmo exemplo de retidão, obediência,
Então, como viver acima da média? E essa que José achou graça aos olhos de Potifar, ou seja, que Potifar se agradou muito dele, porque o José ele vivia acima da média, comparada com outras pessoas que serviam Potifar. Potifar percebeu de imediato que ele era diferente. E é interessante, não é assim na igreja? Muitas pessoas já não nos disseram, você é diferente ou vocês são diferentes. Por quê? Porque é importante nós aprendermos a viver acima da média. Por isso que nós aprendemos nas Escrituras que nós estamos num mundo em pecado, mas não precisamos pecar. São escolhas. Mas nós temos que aprender a viver nesse mundo e não ser do mundo. E a única forma de estar num mundo como esse, sem ser do mundo, é viver acima da média. Vamos lembrar que a palavra média vem da palavra medíocre, né? Muitas pessoas às vezes se contentam em dizer, eu estou na média. E esquecem que nós temos capacidade para fazer muito mais. E às vezes nos acomodamos e achamos que estar na média é normal. Então, é como o Elder Oaks, certa vez ensinando, e ele falando um pouco sobre isso, eu lembrei agora, e a gente pode fazer uma analogia, que na verdade um salva-vidas numa praia, ele precisa estar vestido de forma diferente, porque se ele se vestir igual aos banhistas, ninguém vai saber que ele é um salva-vida. Então, que nós possamos pensar sobre isso. Temos que ser diferente, não para dizer que somos melhores. Temos que viver acima da média. É necessário isso. O Evangelho nos proporciona isso. Só pelo fato de nós escolhermos cumprir os convênios, ser obedientes aos convênios, já estamos vivendo acima da média. Só pelo fato de nós tomarmos a lição de todo domingo estar na igreja, estamos vivendo acima da média. Então, José vivia acima da média. Por isso, então, que o Potifar ficou admirado, né? E aí diz lá, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. Então, imagine, ele colocou o José como responsável por tudo que tinha na casa dele. E olha que a casa dele não era uma casinha qualquer, não. E vamos ver até que ponto chegou esse tudo que Potifar colocou na mão dele. Diz lá, e aconteceu que desde que o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, de Potifar, por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha na casa do seu campo. E olha só o versículo 6 então. E deixou tudo, então Potifar deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, mais do que do pão que comia. E José era formoso de porte e formoso à vista. Então, Potifar, ele falou, bom, achei uma pessoa de alta confiança, e não ficou mais se preocupando. Então, a única coisa que diz aqui a escritura que ele sabia era o que ele comia, e o resto ele confiava plenamente as coisas que José, ele realmente realizava. Então, isso é um bom exemplo a ser seguido. José é um desses bons exemplos. Mas aí, como é aquela situação, quando tudo vai bem, a gente, não que nós temos que nos preocupar, mas nós temos que estar prontos e preparados, porque vai vir as provações, vão acontecer coisas para realmente nós podemos certificar e confirmar, não, eu sou terrível, eu escolhi fazer isso e vou até o fim. E com José não foi diferente, embora ele prosperava, está tudo bem aqui, né? Como diz lá, está tudo bem em Sião, mas aconteceu algo nesse momento. Assim como José achou graça aos olhos de Potifar, mas no sentido de que Potifar viu o potencial dele, a alta confiança que ele podia depositar no José, infelizmente, a esposa de Potifar já olhou com outros olhos, né? Lá no versículo 7 e 9 diz, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, a esposa de Potifar, pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Então ela já, aquela alta confiança que o marido tinha, que gostava dele e tudo mais, e por ele, em vários momentos, por ele cuidar de tudo que Potifar tinha, às vezes ele ficava sozinho lá na casa, e a esposa dele estava lá, e ela se aproveitou de um desses momentos para poder então, na verdade, seduzi-lo, né?
E a princípio no versículo 7 ela convidou, né? Ó, deita-te comigo. No versículo 8 então, porém, José diz, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Né? E no versículo 9 então ele dá aquela resposta de alguém que é terrível, alguém que tomou a decisão. Vamos lembrar que muitas vezes algumas coisas acontecem e embora às vezes não é o nosso desejo que aconteça coisas como José, ele nunca esperava, nunca desejou que isso acontecesse. Mas e se acontecer? Qual vai ser a minha reação? Qual vai ser a minha resposta, a minha atitude? Então vamos lembrar que nós temos que estar prontos, às vezes. Não que nós vamos desejar que aconteça, mas se acontecer, estou pronto. Muitas pessoas às vezes cedem, sucumbem ao pecado porque não se prepararam. José já tinha isso na mente dele, que ele ia ser fiel até o fim, aconteça o que acontecer. Então ele respondeu isso para ela, ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Então ele disse, olha, se coloca no seu lugar, você é a esposa, a mulher de Potifar. E ele disse assim, como pois faria eu este tamanho mal, tanto a Potifar, e também ele disse, pecaria contra Deus? Então ele falou, eu tenho princípios, minha senhora, não é assim não. E talvez ela, lógico, se sentiu talvez humilhada, né? Porque ela era a esposa do Potifar. Como que um rapaz recusou? Imagine as vantagens que ele teria se ele cedesse aquilo. Mas ele já tinha no seu coração e na sua mente, em primeiro lugar, os convênios que eu tenho com Deus. E ele também pensou na alta confiança que Potifar depositou nele. Então, por isso que ele respondeu, pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, que nós possamos pensar, quando algumas situações surgem, circunstâncias aparecem, se nós podemos fazer porque é bom, ou se nós devemos pensar sobre isso. Como que eu vou trair a confiança, talvez na família, num chamado, e principalmente ofender a Deus, que era a maior preocupação dele, né? E aí o que aconteceu? Como nós sabemos, o diabo nunca desiste. E aí então, nós vamos ver lá então que no versículo 12, ele voltou lá, teve um momento que ele estava na verdade sozinho, e aí ela agarrou ele e disse, e ela o pegou pela sua roupa dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Então na verdade o José, ele já tinha na sua mente, então vamos ver essa citação, onde diz aqui, a reação que José demonstrou diante das vestidas da mulher de Potifar são uma clara evidência de sua grande integridade pessoal. O rei Benjamim ensinou aos nefitas que quando estáis a serviço do vosso próximo, estáis somente a serviço do vosso Deus. Às vezes a gente pensa só no sentido do serviço, mas também de tomar decisões. Lembrando que, bom, eu estou aqui a serviço de Deus, eu vou fazer. E às vezes aparece uma circunstância que nós podemos até enxergar uma certa vantagem. É por isso que um portador do sacerdócio, ele não pode cobrar para abençoar as pessoas, ou para fazer um casamento, porque ele está se aproveitando do seu semelhante, daquilo que ele tem capacidade, né? Então diz aqui, a contrapartida dessa afirmação seria, quando estamos tirando partido de nosso semelhante ou pecando contra ele, estamos somente transgredindo contra Deus. Deus, ele dá de graça e nós devemos retribuir de graça. José entendia perfeitamente esse conceito e respondeu à mulher de Potifar dizendo que seria uma coisa terrível abusar da confiança de seu senhor, Potifar, daquela forma. Em seguida concluiu a lógica de seu raciocínio acrescentando, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Mas aí chegou o pior, que eu vou explicar o que é a síndrome da mulher de Potifar. E aí no 12 diz que ela então agarrou ele. Quando agarrou, note que lá no versículo número 7, ele ainda tentou dizer para ela, olha, eu tenho um princípio, meu princípio é, eu tenho um convênio com Deus, eu não vou quebrar e nem quebrar a confiança com o teu marido.
Então ele ainda tentou argumentar para dizer para ela: se coloque no seu lugar e me respeite. Mas nós vimos que ela não queria saber. E no 12 ela já foi para o ataque, né? Ela agarrou ele na roupa. Então já quando agarrou, já pegou, aí ele não tentou, pode ver que aqui ele não tentou argumentar nada, ele saiu correndo. E às vezes alguns pecados, alguns erros é assim, né? Não tem o que argumentar, é sair correndo, sair para o lado oposto de onde o pecado está. E no 13 diz: e aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora. Então, quando ele correu, como ela agarrou, parte da roupa dele ficou com ela. E aí o que ela fez? Uma mulher humilhada, né, no pensamento dela, rejeitada, ela falou: eu vou me vingar. E claro que ela pensou: ele é um servo, ele é um escravo, eu vou agora argumentar, eles vão acreditar na mulher de Potifar ou no escravo? E aí então ela fez lá no 14, ela deu seu chilique lá, e aí diz lá: e chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, olha só a maneira das palavras que ela usou aqui, vede, isso ela falando para os servos de Potifar. Potifar ainda não estava aqui. Ela falou lá: olha, ele quem? Potifar, trouxe-nos o homem José, hebreu, para escarnecer de nós. Mas ela inverteu a situação. Ela está agora acusando, dizendo que José é que tentou seduzir ela. E veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aí os homens ficaram indignados, e chamaram o seu senhor, chamaram Potifar. E quando Potifar foi lá, no 17 diz: então falou-lhes conforme as mesmas palavras que ela falou para o servo, dizendo: olha, agora ela falando com Potifar: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste. Então imagine para Potifar: nossa, eu enchi de graça os meus olhos perante José, eu dei uma posição para ele, talvez que muitos poucos teriam, de alta confiança na minha casa, de cuidar de tudo. Eu nem sei mais o que eu tenho, que eu deixei em confiança dele. Talvez o Potifar parou para pensar: talvez eu tenha que fazer uma auditoria agora, para ver se eu não fui lesado ou roubado. Mas aqui tem algo sutil que nós precisamos entender, né? Então, quando ela falou daquela, olha só a parte sutil das palavras que ela usou, que de certa forma ela estava acusando o marido Potifar. Ela falou: ó, você que escolheu ele, você que trouxe ele aqui, e ele tentou abusar de mim. Então o Potifar, como marido, fala: puxa vida, quase que eu causei uma tragédia aqui na minha casa. E aí diz lá no 19: e aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme essas mesmas palavras: me fez teu servo, ou seja, você é culpado porque você que trouxe esse escravo para cá. Aí diz que a ira de Potifar aumentou. E o senhor de José o tomou e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Vamos lembrar aqui, como eu tinha dito, a síndrome da mulher de Potifar. Na verdade, com base nessa história da mulher de Potifar, a criminologia desenvolveu a teoria da síndrome da mulher de Potifar. José, ele prosperou e tornou-se alvo do desejo lascivo da mulher de Potifar. No entanto, recusou-se a atender os seus anseios, sendo acusado falsamente pela mulher de Potifar de ter tentado se aproveitar dela, fato que o condenou ao cárcere. Então, olha só, lembra que nós vimos no início que Potifar, ele tinha inclusive a autoridade de decretar a pena de morte, e numa situação dessa, né, ele teria inclusive a autoridade de falar: ó, mata esse escravo, ele ofendeu a família, ele humilhou a minha família. Mas aqui tem algo interessante. Ele diz: portanto, a síndrome da mulher de Potifar corresponde à figura criminológica da mulher que, ao ser rejeitada, ela imputa falsamente aquele que a rejeitou, conduta criminosa relacionada à dignidade sexual. E foi o que ela fez. Ela que tentou seduzir, mas ela inverteu a situação. É exatamente isso. Então, na lei da criminologia, existe essa teoria que foi dado o nome da síndrome da mulher de Potifar. Aí diz: a criminologia desenvolveu essa teoria da síndrome
consistente no ato de acusar alguém falsamente pelo fato de ter sido rejeitado, como na hipótese que uma mulher abandonada por um homem venha imputar a ele inveridicamente algum crime de abuso que não é a verdade. Então, e ela colocou essa situação. Mas a parte assim que nós temos que entender é que, na verdade, Potifar, ele conhecia a mulher dele também. Então, vamos ver algo aqui também. Por que Potifar só prendeu José? Né? Então, considerando que Potifar era um homem de grande poder perante o faraó e talvez até mesmo fosse comandante dos executores reais, é de admirar que José tenha sido apenas aprisionado e não morto. Um escravo acusado de tentar seduzir a esposa de seu senhor, com certeza mereceria um castigo mais severo, né? Entretanto, José foi apenas encarcerado. Aí vem uma pergunta: será que Potifar, conhecendo bem o caráter de José e o da sua mulher, suspeitou da verdade e, embora tivesse que fazer algo a respeito, escolheu um castigo comparativamente mais suave? Então, muito provavelmente Potifar, perante, não tinha provas contra aquilo que a mulher estava falando, mas ele desconfiava da versão. E então, seja qual for o caso, a mão do Senhor seguramente protegeu José de uma acusação falsa, impedindo que perecesse tragicamente. E aí José teve que ficar preso. Esse é um momento que nós precisamos entender a magnitude espiritual de José. Talvez José, nesse momento, eu estou fazendo tudo certo, fiz a escolha certa, e ainda sou punido. Talvez viesse aquele desânimo, dizendo, então não adianta fazer as coisas certas. Mas talvez José, lá na prisão, ele lembrou também do sonho. Lembra que ele contou o sonho para os irmãos? Olha, que os molhos iam se inclinar a ele, que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinariam perante ele. Então ele lembrou que muito provavelmente estava no processo de acontecer o que o Senhor revelou para ele. Então vamos entender aqui: José foi falsamente acusado e posto na prisão. Quão fácil seria para ele abandonar a prática do bem e dizer: de que adianta servir a Deus? Tudo o que ele faz é castigar-me? Mas não havia o menor traço de amargura em seu coração, nem lhe passou pela ideia murmurar contra o Senhor. Se havia alguma pessoa que possuísse justa razão nessa história que nós estamos vendo, para sentir-se desanimada e rancorosa, seria José. Mas em momento algum ele permitiu que sua fé se abalasse. Sem dúvida alguma, ele nos dá um exemplo, um alto exemplo que deve ser imitado. E então que possamos, com esse exemplo de José, lembrar, às vezes vamos estar fazendo tudo certo, mas virão provações. Lembra que eu falei lá no estava tudo bem com ele, mas ele estava pronto também para os desafios, né? E então eu gostaria de usar uma poesia que há uns anos atrás eu vi um vídeo da igreja, e é muito interessante, faz uma associação com isso, no sentido da visão, de que às vezes algumas coisas acontecem, nós não entendemos porquê, mas que nós possamos talvez fazer essa analogia. Eu vou chamar aqui na verdade, eu não sei quantos conhecem essa foto que está aparecendo, que antigamente se fazia ou se confeccionava, os tapetes eram confeccionados numa máquina, né? Essa máquina chamava, o nome dela de lançadeira, né? Então você colocava lá os fios e ia vendo. Então, você vendo o início do processo, você não tem a visão toda ainda de como vai ficar esse tapete, né? Então, usando essa poesia, né, e é exatamente o que, muito provavelmente, na verdade, magnitude espiritual que José tinha, era exatamente o que essa poesia ela diz. Então diz o seguinte: estamos, eu, Senhor, minha vida a tecer, mas dos fios a cor cabe a ele escolher. Quando a dor ele tece, não me vem logo à mente, que ele todo conhece e uma parte eu somente. Tão vital é o fio escuro na mão do hábil tecelão, quanto de prato de ouro no seu planejado padrão. Só quando o tear se calar
e a lançadeira silenciar, Deus o quadro vai mostrar, e suas razões eternizar. Então, muito provavelmente, José ele pensava dessa forma. Ele era um tapete ele não conseguia ver ainda o tapete pronto, mas ele sabia que o tecelão era Deus, um padrão a ser seguido. Um outro ponto aqui que nós podemos aprender, e aí depois que passou esse momento na prisão, por isso que aí ele não sabia o final de como ia ficar o tapete, mas o Senhor providenciou aquela escritura de 1 Néfi 3,7, que o Senhor prepara um caminho, né? Então ele poderia ter se revoltado ao estar lá na prisão, mas aconteceu algo lá que proporcionou depois as bênçãos maiores, né? Então vamos lembrar lá, Gênesis 40, de 1 a 23. Aqui vamos lembrar só, eu não vou ler todos os versículos, mas acho que nós conhecemos a história, que lá na prisão também tinha 2 pessoas que foram presas, que uma dessas pessoas servia como copeiro-mor do faraó, e o outro padeiro mor. Copeiro, esses são os privilégios que o faraó tinha, né? Que ele tinha apenas um servo para cuidar do copo dele, para ele tomar, e tinha o padeiro, que era o que fazia a comida, ou o pão, e tudo mais. E aí eles tiveram um sonho, e aí o José então viu que eles estavam meio chateados. Lá no versículo 6 diz: e foi José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam perturbados. Então José perguntou a eles, né, aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Então ele perguntou para ele: por que vocês estão chateados e tristes? E aí os dois disseram, né, olha, é que eu tive um sonho, sonhamos um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Olha só, ele já reconheceu a mão de Deus, e ele disse: olha, algumas coisas só Deus pode responder, né? E aí ele disse para ele: me conta. Quer dizer, ele não tinha nem ouvido ainda o sonho, né? Mas ele confiava que Deus, o poder de Deus ia ajudá-lo, ou ele ia conseguir interpretar. Talvez é aquela situação que eu sempre falo, saltar do barco. Ele saltou do barco, ele falou: me conta, eu não ouvi ainda, mas me conta aí que vou tentar ajudar vocês. E aí vamos lembrar que ele contou, o copeiro falou que ele sonhou que tinha 3 mudas lá de uva, e ele espremia no copo do faraó, né? E aí então o José falou: olha, a interpretação é que os 3 cachos de uva refere-se a 3 dias, né? E aí ele diz: daqui 3 dias você vai voltar novamente a ser o copeiro-mor do faraó, e você vai novamente servir e continuar a servir o faraó. E o padeiro se animou, falou: opa, eu concordo com, né, tem a ver com um sonho mesmo, né? Aí então o padeiro contou para ele o sonho dele. Então ele contou que ele estava com uma cesta cheia de pães, e vinham os pássaros e comiam os pães. E aí talvez José, na hora que recebeu a revelação da interpretação, eu não sei se ele pausou, talvez, né, sei lá, fala ou não fala, mas ele tinha que falar. E ele falou o que Deus queria que ele falasse. Ele falou: olha, seu sonho também, as 3 cestas de pão representam 3 dias. Daqui 3 dias, né, e os pássaros comendo pão, é que você vai ser enforcado, e os pássaros vão comer os seus olhos. E daqui 3 dias. Então, não sei se aqui não exemplifica se o padeiro ficou com raiva, né? Mas ele provavelmente ficou muito chateado. Só que houve algo interessante no versículo 14, quando aconteceu exatamente aquilo que o José interpretou. No 14 diz: porém ele falou para o copeiro-mor: lembra-te de mim quando estiveres bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção a mim, a Faraó, e faze-me sair dessa casa, da prisão. Só que aí nós vemos que o copeiro, aconteceu exatamente aquilo, e ele acabou se esquecendo, né, do José.
Então é um princípio, né? Eu sempre penso a palavra, né? Se combinou, combinado não fica caro. Faz a tua parte, né? E ele recebeu um benefício, né? E aí aconteceu então que o Senhor também providenciou um meio pelo qual José então poderia estar na presença do faraó. E também aconteceu a mesma coisa, o faraó teve um sonho. Então, todos nós conhecemos lá das 7 vacas gordas, 7 magras, as espigas boas, bonitas, e as espigas que não eram boas e estragadas. E aí então, o que aconteceu? O faraó tinha homens que ele considerava os homens mais sábios, né, e inteligentes, para poder traduzir ou interpretar o sonho dele. Então ele chamou todos aqueles homens e nenhum deles conseguiu. Aí então, lá no versículo 9 do capítulo 41 diz: então falou com Perumora faraó dizendo: dos meus erros me lembro hoje. E estando, né, faraó muito indignado com os seus servos e pondo-os na prisão, na casa do capitão da guarda, e eu e o padeiro Mor. Então ele falou: quando o senhor ficou bravo comigo, com o padeiro, o senhor nos colocou lá na prisão. E lá nós conhecemos o José, né? E aí no 12 ele diz: estava ali conosco um jovem hebreu, o José, e ele interpretou os nossos sonhos, e aconteceu exatamente o que ele falou. E aí então o faraó disse então para o Potifar, né, que era a prisão dele, ele era o comandante, falou: traz esse homem para cá. Eu acredito, né, o Potifar, conhecendo muito bem José, ele ficou feliz por isso. E aí diz no 14 lá do 41: então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair logo da cova, barbeou-se, mudou as suas vestes e foi a faraó. E aí então o faraó contou o sonho, né? Ele diz: eu sonhei um sonho e ninguém há que me interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, você interpreta. Mais uma vez José então respondeu para o faraó. E respondeu José a faraó dizendo: não está em mim, Deus responderá com a paz a faraó. Ele reconheceu a mão de Deus. E aí então ele falou: me conta o seu sonho. E ele contou. E aí então José interpretou como nós sabemos. E então, só para entender, resumindo, ele diz: os mais sábios do reino de Faraó foram chamados, porém nenhum deles conseguiu interpretá-los. Embora a chave para tal revelação pudesse ser encontrada nos próprios símbolos religiosos do Egito, pois a vaca era uma representação da deusa Ísis, considerada como a sustentadora de toda a terra. E nos hieróglifos, ela representava a terra, a agricultura, o alimento. E o Nilo, através de suas cheias, era uma fonte de fertilidade para a terra. Entretanto, por mais simples que pareça a explicação relativa às vacas gordas e magras saindo de dentro daquele rio, o destino da sabedoria deste mundo é tal que, quando parece ter a resposta para as coisas mais simples e comuns, é compelida a silenciar sua voz, pois compete ao governo de Deus emudecer os eloquentes e tirar aos anciãos o discernimento. Então, como em Jó diz, Jó 12, 20 diz isso, que algumas coisas que pertencem ou faz parte do plano de Deus, é Deus que vai fazer acontecer as coisas daquela forma. E nesse momento, por mais lógico que fosse, como diz, simples, porque eram inclusive representações religiosas na época, a vaca era uma grande representação, né? Mas eles não conseguiram identificar esses detalhes para poder interpretar. Por quê? Porque Deus fez com que eles não soubessem interpretar. Por isso que aquela escritura fala que a sabedoria dos homens perecerá, e o entendimento dos prudentes se escurecerá. Então, Deus, ele preparou pessoas para fazer as coisas também. E uma coisa importante também que nós precisamos entender para encerrar, muitas pessoas às vezes falam, né? E aí então, na verdade, o faraó se agradou de tudo aquilo. E José, inclusive, falou para ele: olha, o senhor vai ter que, depois que ele interpretou, ele falou: olha, o senhor vai ter que escolher alguém de sua alta confiança. E ele até falou o que tinha que fazer. Ele podia muito bem ficar na dele. Ele falou: ó, o senhor vai ter que escolher alguém de confiança para tomar conta disso, porque vai acontecer 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e todo o Egito vai passar fome, né? E o faraó queria ter que, como governante, né, e o povo gostar, apoiar,
que ele fizesse a coisa certa. Mas a maldade não existia em José, que ele até disse o que essa pessoa que Faraó escolhesse ia ter que fazer para poder dar certo, que era na verdade estocar, né? Ou armazenar alimento durante esse período de fartura, porque depois dos 7 anos ia ser fome rigorosa, e muitas pessoas iriam morrer de fome se isso não fosse feito. E aí então o Faraó, depois de ouvir essa interpretação, viu que, bom, o que ele está falando aqui é isso mesmo, não é? E aí então ele disse lá no 38 do 41, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há com tanto discernimento e sábio como tu. E no 40 ele diz: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. E olha só o que ele falou agora: somente no trono eu, Faraó, serei maior que tu. E aí tinha os costumes de vestimentas, anéis e tudo, e foi. Então o próprio Faraó tirou o anel da mão dele, colocou no José, para que todos reconhecessem que ele tinha autoridade de Faraó, e as vestes, né, da época como líder e tudo mais. E aí então ele disse que o José iria dizer. E completando isso, então na verdade o Faraó concedeu que José se casasse, né, com uma mulher chamada Asenate. Lá no versículo 45 nós vamos ver: e deu Faraó a José o nome de Zafenate Paneia. Então tinha alguns simbolismos na época, eles mudavam o nome. Então José, né, ficou conhecido como líder, abaixo só do Faraó, ele ficou conhecido como Zafenate Paneia. E deu-lhe por mulher Asenate. E Asenate era filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito para fazer aquilo que ele tinha que fazer. No 46 fala que quando aconteceu isso, José tinha 30 anos. Vamos lembrar que quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido. Aí ele ficou um tempo na casa do Potifar servindo ele, depois um tempo na prisão, e esse momento ele tinha 30 anos. Então passaram-se 13 anos até esse momento. Então imagine, 13 anos que ele estava no início na casa de Potifar, estava tudo bem. Na prisão ele poderia se revoltar, não, mas o Senhor sabe o que faz. E agora vieram as maiores bênçãos que nós vamos ver então depois, e o que aconteceu no final disso. Mas uma coisa que nós precisamos entender, encerrando, algum tempo depois que o séquito real atravessou a cidade, o Faraó deu a José um nome egípcio, que nós vimos lá, Zafenate Paneia, e consentiu também que se casasse com uma jovem egípcia, Asenate, filha de um homem chamado Potifera, que era o sumo sacerdote de On, que era de sangue real. Então muitos talvez dizem: bom, então ele casou fora do convênio? Não, aqui está dizendo que ela era filha de um sumo sacerdote que era do sangue real, ou seja, vinha da linhagem de Abraão. A maioria dos governantes egípcios era de origem semítica, e não haviam contraído núpcias com sangue egípcio proibido. Assim sendo, José casou-se com uma jovem cujos pais eram originários da mesma região, e que habitaram Abraão e Sara, pois a escolha de uma esposa para José era tão importante como a de Isaac e Jacó. A maior parte dos membros atuais da igreja traçam sua linhagem até um dos 2 filhos que é nascido de José, Asenate, que é Manassés e Efraim, conforme eu falei. A nossa bênção patriarcal nos mostra isso. Continuando, o Faraó com isso fez de José um egípcio naturalizado. Seu nome naquele idioma significava o homem a quem os segredos são revelados, e também sustentador da vida. Os 2 filhos de José e Asenate, Manassés e Efraim, e seus descendentes ocupam uma posição preeminente nos assuntos de Deus com os homens. Você, eu, provavelmente, nós somos de uma dessas 2 tribos. Eu particularmente sou de Manassés, e a nossa bênção patriarcal fala isso, né? Só para lembrar, quando fala que, na verdade, o significado do nome de José, né, era sustentador da vida. Vamos lembrar o gráfico que nós vimos no início. A Raquel, ela teve José,
lá em cima, lá, a Lia teve o Rubi, só que Rubi perdeu a primogenitura, passou para José. E olha, na verdade, o significado do nome de José: aumentador ou sustentador da vida. Então, tudo aconteceu, era uma pessoa preparada que se colocou em dignidade, fiel, para que aquilo tudo pudesse se cumprir. Então, só para encerrar, lembrando que a nossa próxima aula, então, nós vamos estudar do capítulo 42 a 50. Aí nós vamos ver, então, a história completa de José até o fim, que ele reencontra o seu pai e a sua família. E aconteceram também algumas coisas muito interessantes, em que José mostrou a inteligência que ele tinha. E ele foi tão fiel ao faraó, que o faraó disse para ele para que a família toda dele poderia habitar e teria um local para eles lá. Mas nós vamos ver isso na próxima aula. Espero que nós possamos ter aprendido alguns princípios importantes aqui e, da melhor maneira possível, possamos imitá-los. Até a próxima aula.